Saudações a todos, como vocês estão? Um clube esquecido, um time sem vitalidade e um treinador interino sem direção. O resultado foi de 4-0 a favor do Flamengo. Vamos analisar esse resultado e o que podemos projetar para o futuro. Estou aqui para dividir minhas reflexões. Bom, 4-0. E fico me perguntando se essa é realmente a diferença entre Flamengo e Corinthians. 4-0 sem considerar outras ameaças, como se costuma dizer um placar, que poderia ter sido ainda mais amplo. Podemos discutir sobre o pênalti e outros fatores. Acredito que tenha sido um pênalti de VAR, mas não podemos nos queixar uma vez que, se não fosse por esse pênalti, o Flamengo, se tivesse pressionado mais, poderia ter aumentado ainda mais a margem. E se não houvesse a falha do goleiro no terceiro gol, a derrota poderia ter sido ainda mais severa. É uma situação extremamente complicada ao encarar o melhor time do Brasil, ou um dos melhores com um elenco excepcional, bem treinado e consolidado desde a última temporada, enfrentando um time que está tentando reencontrar seu caminho nesta temporada. Isso, sem dúvida, se reflete no resultado. No entanto, continuo a me questionar se a diferença é realmente essa, pois já vi o Corinthians, mesmo com elencos menos robustos, competir com o Flamengo em condições semelhantes, como em 2020, e 2 quando foi vice na Copa do Brasil. E por um detalhe, um pênalti não conseguiu conquistar o título. É verdade que o Flamengo era diferente do que é hoje, mas já contava com jogadores extremamente valiosos e um trabalho forte desde 2022 sob a direção de um treinador. O que ocorreu no Maracanã é uma soma de fatores. São diversas situações que ajudam a explicar essa derrota de 4-0. Não há uma única causa. É preciso entender o contexto e é isso que pretendo analisar. Começamos pela falta de um comandante na beira do campo. Ao mencionar as razões, é essencial ressaltar que não se trata de um único fator, pois são muitos. Quando eu falar sobre os aspectos, é preciso ter em mente que não é apenas uma razão. E é fundamental compreender que essa não é a única justificativa, existem várias, certo? Ao abordar isso, não pensem que é apenas por causa desse aspecto. Não se limita a isso, mas também envolve essa questão. Não havia um técnico no banco? E além disso, o time ficou 10 dias sem um responsável que nem sequer começou o seu trabalho. Que mensagem o clube envia aos jogadores diante dessa situação? Eles estavam esperando a chegada de um novo treinador que de repente desiste e a equipe precisa reiniciar a busca, o que leva tempo. E houve muitos pedidos e outros fatores que precisam ser levados em consideração. Estive acompanhando diariamente os relatos sobre o que estava acontecendo. Sei que evidentemente não foi apenas culpa da equipe essa negociação, mas ficar 10 dias sem um técnico, que tipo de mensagem isso passa para os jogadores? Esse é um dos fatores. Também imaginei que, ao observar o elenco, esperasse que os jogadores se esforçassem um pouco mais, que dessem um pouco mais de si. E aqui entra o segundo aspecto. Qual foi a postura, qual a atuação desses atletas? É necessário cobrar deles, não? Sinceramente. Reconheço que há a falta de liderança. Quando você chega ao trabalho e seu superior não está presente, muitas vezes sabe o que precisa ser feito. E como diz um conhecido, sempre há alguém te observando. Portanto, é hora de arregaçar as mangas e realizar as tarefas. Contudo, a motivação pode muitas vezes ser afetada na execução de certas funções, especialmente na ausência de um líder. Você está lá desempenhando seu trabalho, mas se não há ninguém te monitorando, tende a fazer apenas o básico. Quando digo que faltava liderança, é porque os jogadores estavam há uma semana sem saber se aquele era o esquema tático ideal, sem clareza sobre qual seria a melhor orientação para que a equipe funcionasse sem saber. Não há vigilância? Você vai preparar uma refeição simples, e quando digo que não havia um comando, é porque os jogadores estão há uma semana sem ter clareza se esse é o modelo tático mais adequado, sem saber qual é a melhor orientação para o funcionamento da equipe, sem entender qual será a perspectiva daqui em diante, sem ter certeza se o atleta que atua hoje continuará como titular. Há inúmeras incertezas em uma troca de comando que deixa o jogador desorientado e negligenciado, pois não há quem o guie na busca por resultados nas próximas partidas. O atleta não conta com um planejamento, ele apenas entra em campo e joga.
Portanto, quando se abandona o futebol, e faço essa crítica de forma severa, foi essa a situação? Foram 10 dias em que atuaram sob a supervisão de um interino? É preciso considerar essa realidade. Algumas vitórias foram obtidas, mas se formos analisar essas partidas uma contra um rival em casa, onde o time adversário saiu na frente, a equipe criou diversas oportunidades antes, mas precisou resolver. A partida de forma individual contra o clube, que ocupava a última posição na tabela. Depois enfrentaram um rival uruguaio, onde foi necessário um grande esforço para triunfar por 1-0, com o goleiro realizando defesas decisivas no final da partida. É evidente que houve colaboração dos jogadores, mas de qualquer modo não foi simples. Assim foi que o técnico interino conseguiu suas vitórias. E não tenho nada contra ele. O que acontece é que ele nem estava presente na rotina do clube. Isso se deu porque a falta de planejamento da diretoria resultou na ausência de um treinador fixo, um auxiliar técnico, alguém que estivesse no cotidiano absorvendo informações de anteriores comandantes ou muitas vezes passando informações ao treinador mais experiente dialogando sobre o empenho dos atletas. Isso não existe. Por isso, quando há uma troca de comissão técnica, todos saem, não se aproveita a experiência dos treinadores que estiveram ali. Assim optaram por um técnico da categoria de base. E qual é a função desse profissional? Ele cuida dos jovens talentos, concentrando-se na formação. Recentemente, ele esteve em uma final de um torneio relevante, assim não possui a rotina diária do clube. Ao chegar, é convocado para assumir a equipe em algumas partidas. Diante dessa situação, ele se vê sem informações sobre o desempenho dos jogadores e o esquema tático que melhor se adapta a eles. O que ele decide manter o que já estava em prática? Ele observa o time e provavelmente percebe que o anterior treinador fez determinadas escolhas táticas e que houve uma razão para a mudança, pois as coisas não estavam funcionando. Contudo, ao assumir, ele opta por seguir na linha do que já estava sendo executado. É natural que busque a zona de conforto mantendo praticamente a mesma formação e evitando alterações. Assim, a consequência é ainda mais negativa, uma vez que um novo técnico que não conhece a rotina do dia a dia mantém os mesmos jogadores em campo que se encontram desmotivados. Ao acompanhar o jogo, notase que nada muda, e ao olharem para o banco de reservas, se deparam com um treinador improvisado em sua função. Até há poucos dias nem sabíamos quem seria o novo comandante e os jogadores também não. Isso com certeza afeta o clima do grupo. Mais adiante, um novo nome foi confirmado e estava presente. Esperava-se mais dos atletas, ansiava-se que eles mostrassem dedicação, como se dissessem que um novo líder estava ali. Essa analogia é semelhante a chegar a um novo emprego e perceber que a liderança não estava por perto. De repente, a situação muda. Foi confirmado que o treinador estava no camarote e havia uma expectativa de que os jogadores demonstrassem mais dedicação, certo. Um novo comando havia chegado e a comparação é semelhante a entrar em uma empresa, onde o chefe está ausente e de repente aparece um novo superior. Você já teve contato com o novo chefe? Ele vem de outro setor e de súbito faz sua entrada enquanto você está desempenhando suas funções. Ele se posiciona na entrada da sala e começa a observar tudo. Naturalmente, todos desejam se empenhar mais. Com a chegada desse novo chefe, é chegada a hora de se dedicar e atender às expectativas. Falo isso em relação ao confronto diante do Racing, pois os jogadores deveriam ter mostrado uma resposta em respeito ao torcedor que compareceu à Neoquímica Arena em um dia chuvoso, numa quinta-feira às 7 da noite, para ver a equipe se esforçando e não apenas cumprindo tabela. No jogo realizado no Maracanã, a torcida foi extraordinária, não permitindo que os jogadores entrassem em campo sem demonstrar esforço. Quando os atletas voltaram para o segundo tempo, a festa foi inacreditável. Esse time não merece essa situação. Na verdade, a torcida não merece um time assim. Recentemente, esses jogadores conquistaram o título paulista, mas isso já pertence ao passado. Portanto, é imprescindível que representem e respeitem o torcedor, especialmente aquele que esteve presente no Maracanã, independentemente de querer ou não honrar o novo treinador. Por que tudo isso está sendo mencionado? Porque foi realmente vergonhoso. Os jogadores mostraram-se submissos, mesmo reconhecendo que enfrentavam um adversário forte que realizou uma partida impressionante.
O Flamengo começou pressionando nos minutos iniciais e o Corinthians não conseguia sair de seu campo. Há mérito do Flamengo, mas a postura do Corinthians foi alarmante. A derrota é parte do jogo, especialmente contra um rival como o Flamengo, e existia a expectativa de que talvez sofrendo 1 ou 2 gols. No entanto, o que ocorreu foi uma dificuldade do adversário em marcar, enquanto o Corinthians não conseguia implementar seu jogo. O Corinthians entrou em campo e, como sempre se diz, perder faz parte do jogo, especialmente contra o Flamengo. A expectativa era real, mas o que se observou foi algo complicado. O adversário encontrou dificuldades para marcar o que não era previsto. A verdade é que o Flamengo teve méritos, mas parecia que o jogo se tornou mais fácil para eles, pois avançaram e pressionaram, e o Cebolinha, ao cortar para dentro, encontrou espaço para finalizar. Com apenas 5 minutos, já estava 1-0. No segundo gol, Arrascaeta passou à frente, Ranieri não conseguiu cortar e o chute foi para o canto, resultando em 2-0. Em seguida, houve uma entrega de bola do Hugo Souza para o Pedro, que fez 3-0. Depois do primeiro gol, o Corinthians tentou reagir, mas foi uma tentativa tímida com um cruzamento e um chute, mas antes disso já não estava conseguindo manter a posse de bola. O Flamengo nesse momento sufocou o Corinthians, criando várias oportunidades até marcar um gol. A impressão era de que algo não estava certo, pois o Corinthians tinha dificuldade para sair. Após cerca de 20 minutos, o Flamengo cedeu um espaço e o Corinthians então tentou algo. O Flamengo começou a explorar os erros do adversário e o primeiro tempo terminou em 3-0. No segundo tempo apareceu o quarto gol e outras oportunidades surgiram com defesas importantes acontecendo. Arrascaeta ainda acertou o travessão, um lance incrível. O Flamengo dominou a partida do início ao fim, com os laterais destacando-se também na defesa. Quando o Corinthians tentava atacar jogadores adversários, rapidamente voltavam à defesa, se posicionava bem e desarmava. A recomposição dos laterais foi impressionante. O Flamengo estava muito bem treinado e organizado, enquanto o Corinthians parecia desorientado, sem saber como agir. Essa dificuldade no elenco ficou clara especialmente em uma jogada que envolveu vários jogadores em campo. É imprescindível abordar o que está ocorrendo e quais serão os passos seguintes. Quem irá comandar essa equipe? Quais serão nossas estratégias para onde devemos ir? Essa era a realidade do Corinthians. Há uma falta no elenco. Isso é evidente. Ao analisar as substituições, como quando um jogador convoca outro no segundo tempo, nota-se uma discrepância notável. Um atleta se contunde no primeiro tempo, e isso pode ser relacionado à escolha de um modelo tático específico. Contudo, existem opiniões divergentes quanto ao posicionamento de um jogador que não atua da maneira esperada. Justificou-se que outro atleta não estava em condições de jogar durante 90 minutos. A decisão recaiu sobre um jogador que não se adapta a essa função. Dessa maneira, há uma montagem deficiente no elenco e mesmo com os esforços de reformulação e transição, já se pode perceber que mais ajustes são imperativos. Isso já era visível no começo do ano, quando a diretoria optou por não realizar novas contratações. O resultado disso é o que estamos observando. Apenas um atleta foi incorporado sem custos a pedido de um treinador que percebeu que outras alternativas não eram suficientes. Essa foi a única adição, mas a necessidade de zagueiros não foi reconhecida. Havia expectativas em relação a um jogador nessa partida especialmente, após se observar o desempenho de um outro atleta nas últimas rodadas? Pensava-se que ele já havia se restabelecido, pois havia jogado de forma um pouco limitada devido a dores. Ele estava iniciando a temporada de maneira irregular, já que não estava habituado, tendo competido por muitos anos em um ambiente altamente competitivo. Imaginei que jogaria ao lado de outro defensor, mas acabou sendo superado e não conseguiu ganhar uma disputa. Não sei o que aconteceu com ele. E se não for ele, temos outro jogador, e se não for esse, ainda há mais um. Esse problema já deveria ter sido percebido pela diretoria, mas agora haverá a necessidade de avançar até a metade do ano com esses defensores. O time adversário atuava com muita facilidade, se destacando nos treinos. Chegou um momento em que os atletas estavam tocando a bola de forma descontraída, marcando gols bonitos como se tratasse de uma partida amistosa. E a equipe em questão completamente perdida, com um jogador fazendo pivô driblando e finalizando
com maestria. A qualidade do time adversário é surpreendente, mas a equipe em questão desapontou de uma forma que se esperava ao menos um embate digno. Contudo, isso não se concretizou. Assim, essa derrota por 4-0 poderia ter sido ainda mais severa, com uma equipe desorganizada sem rumo e um técnico interino que parecia sem opções. Manteram a mesma formação com um buraco evidente no meio de campo. Algumas individualidades sofreram. Observei que havia críticas direcionadas a um jogador, mas não é justo que ele tenha que centralizar toda a criação do time. Ele já é franzino e sempre que recebia a bola, vários adversários estavam ao seu redor. Ele era o único a tentar manter a posse, enquanto os demais apenas trocavam passes incessantemente, permitindo que o adversário recuperasse a bola rapidamente. O jogador tentava manter a posse, mas era complicado. Com sua estatura e constituição, quando os adversários se aproximavam à posse, se perdia rapidamente. Ele não deveria estar nessa função. Por que não utilizaram outro jogador desde o começo e retiraram aquele que não se encaixava? Por que não reforçaram o meio de campo para enfrentar novamente aquele adversário? Esse erro se repetiu como ocorreu em uma competição anterior, quando jogadores foram escalados juntos, mesmo sabendo que não teriam a posse da bola. E sem ela precisariam marcar, e evidentemente não poderia dar certo. Aquele confronto resultou em um placar desfavorável, mas poderia ter sido ainda mais grave não fosse a atuação do goleiro. A torcida critica o goleiro, achando que ele fica nervoso em certos confrontos, mas é importante lembrar de um exemplo anterior onde, se não fosse por ele, a derrota teria sido ainda pior. Ele fez defesas importantes, mas cometeu um erro significativo do qual está ciente. A situação agora: a torcida frequentemente pressiona o atleta em questão, acreditando que ele sente ansiedade em partidas contra um time adversário. No entanto, como já foi mencionado no ano anterior, se não fosse por suas intervenções, o quadro poderia ter sido muito mais complicado. Ele realizou defesas cruciais, mas também cometeu um erro significativo e está ciente de sua falha, reconhecendo-a. Por outro lado, avaliar sua carreira unicamente com base nesse equívoco é extremamente injusto. Apenas pouco mais de um mês atrás, ele foi responsável por defender um pênalti em uma final, contribuindo para a conquista de um título que não era celebrado desde 2019, e naquele instante, tudo parecia estar em ordem. Portanto, insinuar que ele não está apto ou que é superestimado não se justifica. É razoável desmerecer todas as suas realizações até o momento, por causa de um único erro que, vale ressaltar, todo o sistema defensivo acaba cometendo. Isso é exagerado. A discrepância de desempenho não é equivalente àquela vista em uma derrota humilhante. É evidente que existe um problema na postura dos jogadores, na ausência de liderança e na falta de um técnico que proporcione um suporte mais robusto. Agora, um novo ciclo se inicia e será crucial avaliar como isso afetará a equipe, já que algumas mudanças precisam ser feitas com urgência. Um novo treinador está a caminho e é necessário aguardar os desdobramentos. Ao observar a equipe, notase que o atual elenco não se adapta ao estilo de jogo que o novo comandante prefere? Essa é uma realidade difícil de aceitar. O time não se alinha com a filosofia de jogo que o novo técnico valoriza? Portanto, a ação que deve ser tomada é evidente, será indispensável buscar reforços. Estas contratações deveriam ter sido feitas no final do ano anterior e não somente agora no meio do ano. Estamos enfrentando sérios obstáculos, levando diversos golpes no campeonato nacional e sendo eliminados de competições internacionais. A diretoria acreditou que havia realizado uma janela de transferências repleta de boas aquisições, mas muitas vezes o reconhecimento excessivo pode ser prejudicial, colocando a equipe em um pedestal que não condiz com a realidade. Por esse motivo, a chegada de novos jogadores é urgente. Para ser justo, a equipe necessita de 5 ou 6 reforços. Após uma derrota expressiva no primeiro tempo, surgiu a impressão de que, caso a equipe adversária não diminuísse o ritmo, o resultado poderia ser ainda mais desastroso, e ninguém na reserva parecia capaz de alterar o andamento do jogo. É essencial que a torcida compreenda isso. Precisamos de reforços ou a situação se tornará insustentável. A conquista do campeonato estadual, que já havia sido apontada como um alto custo, realmente está se revelando onerosa?
Se mantivermos essa trajetória, o cenário pode se deteriorar até o final do ano, uma vez que o time demonstra uma certa acomodação, deixando-se levar pela euforia das vitórias. Esta é uma situação delicada, pois o elenco exibe características que muitas vezes levam os jogadores a se satisfeitos com conquistas passadas. Estamos enfrentando uma situação bastante delicada, uma vez que o grupo do Corinthians exibe traços que indicam uma certa complacência em relação aos resultados. Esses atletas parecem estar satisfeitos com o cenário, como se estivessem repousando sobre o troféu, se é que você me entende. Vamos analisar o desempenho insatisfatório da equipe. O Corinthians realmente precisa fortalecer seu elenco. Se houver críticas a alguns jogadores, é crucial também reconhecer que outros podem estar em uma situação ainda pior. O time parece desordenado e as laterais não estão melhores. Um dos goleiros cometeu alguns erros, especialmente em momentos cruciais, mas também realizou defesas importantes. Há uma impressão de desconforto ao atuar diante da torcida adversária. Um dos jogadores de linha também demonstrou um rendimento inseguro. Portanto, é evidente que precisamos resolver esses problemas. O novo técnico chega com a missão de trazer um pouco de estrutura, já que a situação anterior estava desorganizada. Vamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos nos próximos dias. A equipe necessita com urgência de reforços, especialmente na defesa que se encontra em uma condição alarmante. Faz-se necessário trazer um lateral direito e mais um ou dois zagueiros, além de um jogador para o meio-campo. Um dos atletas pode deixar o clube, uma vez que sua presença tem causado mais malefícios do que benefícios. Acredito que não seja mais o ambiente ideal para ele. Quem sabe o novo técnico consiga fazer com que ele retorne ao seu melhor desempenho. Gostaria de ouvir sua opinião sobre isso, o que acha a respeito. Comente bastante e vamos ficar atentos ao que acontecerá nos próximos dias com a equipe e o novo treinador. Haverá esforços em busca de reforços significativos, sigamos juntos e sigamos adiante. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O clima no Corinthians, tradicional clube paulista, está longe de ser tranquilo. Nos últimos dias, uma declaração explosiva do presidente Augusto Melo agitou as redes sociais e os bastidores do futebol brasileiro. Em uma coletiva surpreendente, o mandatário do clube não apenas criticou duramente o desempenho de alguns de seus atletas, mas também anunciou que mudanças drásticas seriam feitas no elenco. A situação gerou um misto de surpresa e apreensão entre os torcedores, jogadores e até mesmo na comissão técnica. Augusto Melo, visivelmente irritado com a sequência de resultados abaixo das expectativas e com o comportamento de alguns jogadores, usou palavras duras para expressar sua insatisfação. O presidente do Timão não poupou críticas, fazendo um alerta claro: mudanças no elenco seriam inevitáveis. Estamos passando por uma fase complicada e não vamos mais tolerar a falta de comprometimento de alguns atletas. O Corinthians é um clube grande e exige muito mais de todos, afirmou Melo, sem revelar exatamente quais jogadores seriam desligados, mas deixando claro que seria um período de reformulação. A declaração de Melo não pegou os torcedores de surpresa, mas gerou uma onda de especulações. Desde a perda de títulos importantes até a crise interna no vestiário, muitos fatores contribuíram para que a paciência do presidente chegasse ao limite. As derrotas em clássicos, as atuações inconsistentes e a falta de empenho de alguns jogadores em momentos cruciais da temporada foram apontados como principais motivos para a decisão. Ao longo dos últimos meses, a pressão sobre o técnico, que também não escapou das críticas do presidente, se intensificou, mas foi o comportamento de certos atletas que acabou sendo o principal alvo das declarações. A cobrança, principalmente em relação à entrega dentro de campo, parece não ter surtido efeito e a paciência de Melo finalmente se esgotou. A grande dúvida agora é como o elenco reagirá a essas declarações e, principalmente, as consequências para os jogadores mencionados. A torcida corintiana, por sua vez, não escondeu sua frustração nas redes sociais, com alguns pedindo a saída de jogadores que, na visão deles, não estão mais comprometidos com a camisa do clube. Outros, no entanto, acreditam que a reformulação interna poderá trazer um novo ânimo para o time.
o que é fundamental para que o Corinthians reconquiste sua posição de destaque no futebol brasileiro. Este episódio marca um novo capítulo na gestão de Augusto Melo e coloca um ponto de interrogação sobre o futuro de diversos atletas no elenco. A expectativa é que nas próximas semanas o clube tome as medidas necessárias para reverter a crise e trazer novamente o Corinthians aos trilhos. Por enquanto, resta aos torcedores acompanhar de perto os desdobramentos dessa verdadeira reviravolta. No clube, apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!